Boa noite, pessoal, tudo bom? Meu nome é Taíla Quadros. Então, agora a gente vai conversar um pouquinho sobre marketing digital para quem ainda não trabalha com marketing digital. Então, eu vou começar me apresentando para vocês, né? Então, eu sou a Taíla, sou especialista em comunicação digital, sou formada em relações públicas, sou estrategista digital, trabalho com produção de conteúdo e também dou aulas de social media. E como vocês podem ver nessa foto, já participei de outras edições da Campus Party, então para mim realmente é uma alegria estar participando dessa nossa edição digital, né, pela primeira vez, assim, dessa forma. Então já participei de outras campus também como palestrante e vamos conversar mais um pouquinho hoje, então. Também tem um blog literário, o Prateleira Sem Fim, então que eu compartilho com vocês a questão além do marketing digital, de conteúdo sobre literatura. Então é legal para a gente exercitar, né, as redes sociais de diferentes formas e com diferentes plataformas. Então, sobre o nosso tema de hoje. Por que a gente vai falar sobre marketing digital para quem ainda não trabalha nessa área? Porque todo mundo está vendo, né? Realmente a própria Campus está mostrando, né? Como a gente teve que se adaptar nesse momento, né? Nesse momento atual, todo mundo teve que se adaptar. Todas as profissões estão tendo que trabalhar de formas diferentes. Então, muitas pessoas trabalhavam mais com o boca a boca, na questão presencial. E a gente começou a ver, né? A força que o digital tem na nossa vida, a força que tem a gente trabalhar as redes sociais e como isso pode trazer resultados para o nosso negócio, independente de que negócio seja. Então, é muito importante, mesmo que a gente não seja da área, que nós não sejamos experts, que nós estejamos presentes nas redes sociais, que a nossa empresa, que a nossa marca, que os nossos produtos, independente se são produtos físicos ou se eu trabalho só com serviços, é muito importante a gente aprender a trabalhar com as redes sociais. Então, nem que seja pegando algumas dicas, aprendendo os conceitos para que a gente possa ter uma presença melhor e diferenciada. Então, com a postagem constante de conteúdo relevante e a comunicação clara, as mídias sociais realmente são excelentes canais de venda. Então, é bem importante a gente pensar sobre isso. E aí eu vou trazer para vocês, então, algumas dicas que a gente pode colocar em prática. O nosso primeiro passo, então, criar contas comerciais. O que eu estou querendo dizer com isso? Quando a gente cria a nossa conta pessoal, tanto em Facebook, Instagram, LinkedIn, nas redes, a gente está lidando de uma forma com o nosso público e com as pessoas que a gente conhece. O que a gente precisa trazer para a nossa marca é utilizar as redes da forma comercial, então com mais ferramentas e mais possibilidades. Então, se eu quero estar no Facebook, eu tenho que criar um perfil de empresa, né? Preciso criar uma página, uma fanpage. Se eu estou no Instagram, eu também posso criar uma conta business. Isso acontece também no LinkedIn. Tudo isso vai me dar o quê? Muitos benefícios. Eu vou ter mais opções, eu vou ter acesso, na verdade, a relatórios, criação de anúncios, o estúdio de criação do Facebook, do Instagram, onde eu posso programar meus posts, o gerenciador de negócios, eu posso ter muito mais ferramentas à minha disposição. Então, esse é o primeiro passo para quem quer mostrar a sua marca nas redes. A gente fazer essa separação do que é o meu pessoal e do que é, então, o meu profissional ali na rede. E se eu quero falar com o meu público, se eu quero vender para as pessoas, eu preciso conhecer o meu público. Eu preciso saber quem são essas pessoas. Então, quando eu tenho uma rede comercial, eu já tenho acesso a alguns dados do público que me segue. E se eu estou saindo do zero, eu posso começar a conversar com essas pessoas também para entender quem é esse público. Então, o que é importante eu descobrir? A idade, o gênero, os interesses, como é que essas pessoas se comportam no seu dia a dia e nas redes sociais, onde elas moram, se eu quero vender para o Brasil inteiro, ou se eu tenho um negócio local e eu quero vender só para a minha cidade. Tudo isso eu preciso conhecer e entender, eu preciso saber onde estão as pessoas que eu quero atingir, que tipo de conteúdo elas consomem nas redes sociais, então, se essas pessoas elas estão em todas as redes, quais redes elas estão, quem que ela costuma seguir, quem são as referências. Uma boa dica, principalmente para quem está começando, é fazer enquetes.
Então, por exemplo, no próprio Instagram, a gente tem a opção de enquetes nos stories. Explorem essas ferramentas, conversem com o seu público, perguntem onde eles moram, o que eles gostam, abra a caixa de perguntas para realmente estabelecer esse vínculo e entender quem são essas pessoas. Então, a gente pode partir daí para já gerar uma audiência, conhecer quem está com a gente, e também é muito importante depois a gente acompanhar os resultados e as ferramentas do Facebook, do Instagram, do LinkedIn, para a gente acompanhar realmente todos esses dados que eles vão nos fornecer. A gente precisa também definir os nossos objetivos. Por quê? Eu sei que eu quero estar na rede social, mas por que eu quero estar na rede social? A partir do momento que eu sei o que eu estou fazendo ali e qual é o meu objetivo, aonde eu quero chegar, eu vou conseguir definir de uma forma melhor as minhas ações. Então, por isso que é muito importante a gente pensar antes de elaborar todo o nosso plano de comunicação ali nas redes. Então, eu tenho que pensar se eu quero só divulgar os meus serviços, se eu quero ser uma autoridade no mercado, se eu quero aumentar as vendas, se eu quero me tornar mais conhecido, se eu sou um profissional liberal e quero que a minha pessoa, que a minha imagem seja mais conhecida. Como eu vou trabalhar isso? Eu vou aprendendo, mas eu preciso saber primeiramente o que eu quero fazer nessas redes, aonde eu quero chegar. A gente precisa também, e é muito importante, a gente conhecer a nossa concorrência. Então, não custa nada a gente olhar quem já está no mercado, a gente entender como essas pessoas trabalham, o que elas fazem, o que elas postam, que tipo de publicações, se elas postam mais vídeos, se elas postam imagens autorais, que horários elas postam, como é que as pessoas engajam com esses posts. Isso também é importante, porque às vezes a gente tem um concorrente que tem muitos seguidores e a gente se assusta um pouco, fica com medo de entrar ali também para competir com isso. Mas a gente precisa entender que hoje em dia não é só os números que importam. A gente precisa muito e se torna relevante com o engajamento do nosso público. Então, se o público do meu concorrente comenta nos posts, participa das promoções, compartilha o conteúdo dele, isso realmente vai mostrar uma relevância. Então, isso a gente precisa realmente acompanhar para entender qual que é o contexto do nosso mercado. E eu vou analisar isso de acordo se eu vou trabalhar na minha região, ou se eu vou trabalhar para o meu estado, ou se eu vou trabalhar para o meu país, ou se eu vou expandir isso. Então, é importante eu conhecer quem são os principais players desse mercado para que eu possa fazer essa análise. Uma dica muito interessante aqui, para quem já tem um pouco de conhecimento das redes sociais, ou até para matar a curiosidade de quem quer saber mais, é pesquisar sobre a biblioteca de anúncios do Facebook. Lá você vai conseguir pesquisar os anúncios que estão ativos. Então, você pode olhar se o seu concorrente está anunciando nas redes sociais e que tipo de anúncios ele está fazendo. Isso também pode te dar mais informações para depois saber como trabalhar os seus próprios anúncios. Porque a nossa ideia nunca é copiar, jamais, mas é a gente entender como o mercado está funcionando e como a gente pode se posicionar de forma diferente, porque a gente precisa se diferenciar. Se eu sei que todo mundo na minha área faz de uma forma, eu preciso fazer de uma forma diferente. Eu preciso me destacar. Então, por isso que é importante a gente olhar um pouco para fora, para descobrir o que a gente tem de força, para que a gente possa aproveitar todas as oportunidades que a gente vê nesse mercado. Montar um planejamento. Então, montar um planejamento realmente é uma questão muito ampla, mas é importante, mesmo quando a gente está começando, a gente ter um norte para onde a gente quer ir. Eu sei qual é o meu objetivo, eu sei onde eu quero chegar. Então, a partir disso, eu preciso estabelecer as minhas metas e estabelecer quais passos eu vou andar até chegar no meu objetivo final. Então, é importante eu fazer um planejamento macro, né? O que eu quero fazer ao longo do meu ano ou ao longo do meu semestre, o que eu quero trazer para as pessoas nesse período, e também ir diminuindo esse planejamento e esmiuçando ele. Então, eu vou falar do meu ano, eu vou falar do meu semestre, até que eu chegue no meu planejamento semanal. Porque o que acontece? A gente tem que estar presente nas redes sociais. E por isso, eu tenho que me organizar. Porque se a gente vê todos os dias, tem muito conteúdo aparecendo no feed das pessoas. Então, eu preciso me organizar. O que eu vou entregar para esse meu público para que eu possa atingir meu objetivo, para que eu possa estabelecer um bom relacionamento com as pessoas.
Então, preciso fazer um cronograma de publicações. Então, o ideal é que a gente pense em todos esses planejamentos, a gente pense, durante esse mês, o que eu tenho para trazer para as pessoas? Eu vou trabalhar que tipo de ações, que tipo de conteúdo, que história eu quero contar. E a partir disso, eu preciso desmembrar. Eu preciso saber o que eu vou postar todos os dias. Se eu vou postar um vídeo, eu preciso me organizar com antecedência. Então, é importante que eu veja o todo, por exemplo, do meu mês, e depois eu vejo que naquela semana o que eu preciso produzir de conteúdo, se eu tenho que fazer vídeo, se eu tenho que fazer fotos novas, se eu tenho que editar algum material. Então eu tenho que pensar se eu vou fazer alguma interação, alguma promoção, porque se eu for fazer uma interação, eu tenho que estar disponível para responder para as pessoas. Então é importante a gente pensar no todo para que a gente consiga se organizar realmente no nosso dia a dia e não deixar nada passar que seja importante. Eu preciso, nesse momento, pensar nos meus investimentos, o quanto eu estou disposto a investir nas redes, o que eu quero trazer de investimento, qual publicação vai receber um investimento diferenciado, por exemplo. Pensar nas hashtags que eu vou utilizar, tudo tem que ser pensado, pensar nos emojis que eu quero utilizar, tudo a gente planeja para não deixar para a última hora, porque senão a gente acaba postando na corrida, não fica como a gente queria, a gente acabou usando alguma imagem que alguém já viu uma parecida por aí, não ficou tão legal, não deu tempo de eu produzir um conteúdo como eu realmente gostaria. Então é muito importante que a gente se planeje, que a gente pense realmente tudo que eu vou fazer todos os dias para ter um bom resultado. Uma outra questão é a questão do meu conteúdo. Eu preciso criar conteúdo relevante, que se eu quero me diferenciar, eu tenho que entregar conteúdo relevante. Tá todo mundo nas redes sociais, ainda mais nesse momento que as pessoas estão mais em casa, a gente precisa muito se destacar na timeline das pessoas. Pensando principalmente que nós somos marcas e estamos oferecendo serviços, a gente tem que entender que a gente está concorrendo no feed de notícias do nosso público com os amigos dele, com os cachorros bonitinhos que a gente gosta de ver, com os memes. Então, que conteúdo diferenciado eu vou oferecer para esse público para que ele pare, leia o meu texto ou assista ao meu vídeo, comente no meu post, salve a minha publicação. Eu tenho que pensar tudo isso e realmente por isso que é importante fazer um planejamento para que eu possa criar esse conteúdo relevante, para que eu tenha tempo de criar imagens de qualidade, produzir imagens legais, não que a gente precise fazer coisas caras ou ter grandes equipamentos, a gente pode fazer com o nosso celular, com o nosso computador, não tem problema, mas desde que eu consiga ter tempo de planejar para que eu tenha essas ideias de talvez ir num cenário diferente, na minha loja, achar uma luz diferente que eu possa trabalhar, fazer um mini cenário com o que eu tenho em casa, que fique bonito. Então é interessante a gente pensar nesses detalhes, porque isso que vai nos tornar diferentes. Uma dica muito boa é a gente apostar em vídeos, porque são fáceis de assistir, principalmente vídeos mais rápidos, que chamem a atenção das pessoas. Realmente os primeiros 5 segundos eles são cruciais, a gente tem que chamar a atenção do público logo que ele olha para o nosso vídeo. Então não adianta eu começar uma coisa muito lenta que não chame a atenção das pessoas no início, tem que chamar a atenção logo que a pessoa passou o olho para que ela pare. O interessante é que a gente coloque legendas nos nossos vídeos, se eles são falados, se eu quero fazer até os meus stories. Quero fazer stories contando pro meu público que chegou novidades na minha loja. É interessante que eu coloque legendas do principal assunto que eu estou falando naquele story, para que as pessoas, se ela se interessou, ela pode ouvir o áudio. Tem momentos que a gente está sem fone de ouvido, tá no ônibus, por exemplo, tá num local público, a gente não vai conseguir ouvir. Mas se eu ver o texto, eu já sei o que a pessoa está falando. Se eu estou com uma promoção, eu já sei do que essa pessoa está falando. Ou se eu estou querendo ensinar alguma coisa, eu coloco os tópicos principais, mesmo tendo o meu vídeo falado, para que as pessoas consigam absorver esse conteúdo. Porque se eu estou num lugar onde eu não consigo ouvir no momento esse vídeo, eu talvez até pense, depois eu vou escutar. Mas a gente sabe pela nossa vivência pessoal que é difícil a gente voltar para ouvir. Porque são tantas coisas que aparecem para a gente consumir que a gente acaba esquecendo. Então é importante a gente pensar que a pessoa tem que olhar aquilo e querer ver na hora. E que ela consiga assistir na hora, né? Trazer informações ou soluções úteis para o dia a dia das pessoas. Eu preciso pensar, quando eu estou entregando o meu conteúdo, eu preciso entender que solução eu vou trazer para aquela pessoa, que dúvida eu vou solucionar, como é que eu vou melhorar o dia dessa pessoa.
Então, eu tenho que me perguntar, antes de produzir meu conteúdo, no que isso vai agregar para o meu público. Essa pessoa, depois de ler esse conteúdo, como ela vai se sentir? Ela vai se sentir mais feliz? Ela vai se sentir interessada em comprar? Ou ela vai se sentir mais inteligente? Ou ela vai se sentir mais próxima de mim? E tudo isso é sempre linkado com o meu objetivo inicial. Porque se eu sei que eu quero me tornar uma pessoa relevante nas redes sociais no meu serviço, então eu sei que eu preciso produzir conteúdos que mostrem que eu sou uma autoridade nessa área. E eu preciso me relacionar com as pessoas nas redes de forma que elas vejam que eu sou uma autoridade. Então, tudo isso anda junto. E aí, no momento de criar esse conteúdo, eu tenho que pensar: se eu quero oferecer um serviço específico, eu tenho que entregar soluções para essas pessoas. Não que eu vá ter que entregar o ouro, por exemplo, para as pessoas do tipo que elas não vão precisar do meu serviço ou dos meus produtos. Eu preciso mostrar, principalmente quando a gente trabalha com serviços, é importante a gente mostrar que a gente é autoridade naquele serviço e realmente ensinar um pouco para a pessoa daquilo, de uma forma que ajude ela a resolver problemas pequenos do dia a dia, aquelas dúvidas frequentes que as pessoas têm, que façam com que ela valorize o meu serviço, ela veja o quanto que é importante, e muitas vezes ela vai ver que é melhor, ao invés de ela resolver aquilo, por exemplo, se eu trabalho com contabilidade, eu vou ensinar dicas pequenas para as pessoas e para solucionar, que para mim são coisas simples, mas que a pessoa às vezes não tem tempo, ou ela não vai ter uma dificuldade um pouquinho maior, ela sabe que dá para fazer, mas ela precisa se dedicar mais. Então, ela vai ver a importância do seu serviço e vai te procurar. Como você já está dando informação para ela, já está ensinando, já cria uma empatia. Porque a gente está na rede social para trocar. Mesmo como marca, a gente tem que fazer uma troca. Não é simplesmente eu fazer o meu comercial e esperar que as pessoas venham comprar. Eu preciso trocar, eu preciso entregar alguma coisa de valor para essa pessoa para que ela queira continuar me seguindo, para que ela queira continuar me acompanhando, para que ela lembre de mim no momento que ela for comprar, no momento que ela precisar de mim. Porque o que acontece? Não é todo mundo que está pronto para fazer uma compra logo no primeiro momento que entrou na internet. Porque a gente realmente tem muitas demandas e muitas necessidades na vida e nem sempre o meu produto ou o meu serviço vai ser a prioridade da pessoa naquele momento. Mas se eu tenho uma boa relação com ela, ela vai lembrar de mim. E essa é a minha intenção. Então, que eu sempre tenha conteúdo relevante, diferenciado, para que quando a pessoa precisar daquele serviço, daquele produto, ela já está tão acostumada a falar comigo nas redes, a tirar dúvidas, a ter o meu apoio nas redes sociais, apoio da minha marca, que quando ela precisar, ela vai lembrar de mim. Eu quero ser a primeira pessoa, a primeira marca, o primeiro serviço que o meu público lembre. Então, eu preciso estar presente e com conteúdo relevante. Então, eu preciso entregar realmente conteúdos de valor para receber essa confiança. Uma dica também para quem está começando, às vezes precisa também de saber como produzir conteúdos, é fazendo parcerias. Isso é muito interessante. Tanto com não só a gente almejar, talvez, aquele influenciador que é muito famoso e muito inalcançável, mas pessoas relevantes do meu meio, principalmente se eu trabalho com um negócio local, alguém que seja relevante nesse nicho. Na minha área, a gente tem muitos, criadores de conteúdo de nichos, e essas pessoas às vezes podem te ajudar. Você pode oferecer uma experiência muito diferente e ele pode querer te ajudar a divulgar, ou vocês podem criar um conteúdo juntos. Às vezes você talvez não se sinta tão confortável no início para aparecer nos stories, para fazer alguma publicação onde você apareça, mas você pode aprender com essa pessoa, trocar com essa pessoa. Então, isso também é interessante. A gente está cada vez mais num meio de compartilhamento, de se ajudar. Então, a gente pode procurar também pessoas que têm serviços correlatos. Talvez que depois de ter o meu serviço, o meu atendimento, essa pessoa vai procurar um outro profissional para dar continuidade, talvez em alguma questão que ela está fazendo. Então, a gente pode fazer parcerias para trazer isso também. Uma outra questão é aproveitar as lives, isso também é muito bom, né? Porque agora as lives estão em alta, eu sei que às vezes a gente tem medo de ir na cozinha encontrar uma live ali também, mas elas têm uma relevância importante, então a gente pode trazer conteúdo relevante dessa forma também. Uma outra questão é a gente ter ritmo e periodicidade. Então, o que é importante? Já que eu tenho meu cronograma, eu sei que eu tenho que postar todos os dias,
ou que eu decidi que eu vou postar um vídeo por semana e eu tenho que manter isso. A gente acostumado a ver, né? Nossos youtubers preferidos sempre divulgam os dias que eles vão ter vídeos. E isso cria uma expectativa. A gente tem que pensar nisso também para as nossas redes sociais. Escolher dias e horários fixos e cumprir isso. O ideal seria ter pelo menos um conteúdo relevante por dia. Mas se eu não tenho como, eu posso começar com pelo menos 2. Que isso também traz um início de presença interessante. Como eu já falei na questão de conteúdo relevante, a gente tem que criar conexão com o nosso público. Esse é o nosso objetivo principal. E uma coisa interessante é o seguinte, as suas conquistas engajam. Falar sobre as suas experiências engajam. Falar de alguma coisa que a sua empresa fez pela primeira vez, de algum prêmio que conquistou, isso tudo traz engajamento e cria conexão. O conteúdo humano faz as pessoas quererem se relacionar. Mesmo que eu venda um produto, eu preciso ver pessoas, eu preciso me conectar com pessoas. Então, traga a humanização para o seu conteúdo. Isso é muito importante para que o público se conecte. Responda as mensagens, responda os comentários, elogie quando as pessoas te marcarem usando a roupa da sua marca. Interaja e faça com que as pessoas se sintam especiais também. Isso é muito importante. Desenvolver ações criativas, então, porque a gente precisa se diferenciar, né, novamente, e o engajamento, ele vale muito nas redes sociais. Então, a gente precisa chamar o público para participar, criar conteúdos compartilháveis, pensar o que faz as pessoas compartilharem conteúdo nas suas timelines, e eu vou gerar esse conteúdo para eu ser essa criação de conteúdo. Uma coisa importante, uma dica legal, é que no Instagram a opção salvar tem muita relevância. Então é legal você incentivar as pessoas a salvarem seus posts, mas para isso eles têm que ser realmente especiais. Ampliar suas redes. Então, se eu tenho Facebook, Instagram, acho interessante que meu público está no LinkedIn, quer ir para lá, é interessante também, é bom também, mas é importante que eu traga conteúdos diferenciados para essas redes. Eu não posso simplesmente replicar esse conteúdo. Tem que oferecer conteúdo rico para cada uma dessas redes sociais. Participar de grupos e comunidades. Então, hoje em dia, os grupos, né, as colaborações estão muito grandes, então é importante eu participar de grupos que têm a ver com os meus produtos e serviços, mas não vender nesses grupos. Participar, interagir, resolver dúvidas, isso é muito importante. Trazer questões que façam com que as pessoas interajam e realmente confiem em mim e criem essa conexão. É mais uma forma de interagir com as pessoas e os grupos estão cada vez mais em evidência. Então, é bem interessante a gente pesquisar nas redes grupos que sejam do nosso mercado. Mostrar os seus produtos, sim, é importante, mas a gente tem uma regra que é conhecida do 80-20. Eu preciso trazer 80% de conteúdo relevante na minha timeline e 20% de produtos e vendas, porque senão vira só promoção e a pessoa pode se cansar, porque se ela não está pronta para comprar, ela não vai se interessar pelo meu material. Então é bom a gente pensar nisso, e se eu quero mostrar o meu produto, uma dica é criar uma lojinha no Facebook, no Instagram, que também já posso fazer a venda por ali. Anuncie. Os anúncios, eles são ótimas ferramentas para aumentar o seu alcance. Então, é muito importante que você coloque no seu planejamento um valor, uma verba para impulsionar os seus posts, porque você vai ver como o resultado vai ser diferenciado. Você pode anunciar por objetivos e isso vai te trazer resultados bem específicos de acesso ao seu site, de visualização de vídeo, de engajamento. É muito interessante você explorar os anúncios também. E acompanhar os resultados. Então, é fundamental a gente acompanhar como as publicações estão se portando, estão se comportando, porque muitas vezes a gente acha que um conteúdo é super especial para a gente e para o nosso público não é. Então, a gente precisa acompanhar para que a gente possa ajustar o nosso planejamento para os próximos posts. Então, por mais que eu tenha um planejamento mensal, todos os dias eu tenho que acompanhar as minhas redes para interagir com o meu público e para acompanhar o desempenho das publicações, para aprender com os meus erros e mudar alguma coisa caso seja necessário. Uma outra questão importante também é a questão da divulgação.
divulgar o seu arroba, divulgar em todos os locais, né? Divulgar suas redes sociais. Esse é o seu novo cartão de visita. Então, você precisa mostrar para as pessoas que você está nas redes. Não tenha vergonha. Não tenha vergonha também de aparecer nos stories, de fazer foto com os seus produtos, de fazer foto com os seus clientes. Isso é muito importante. Realmente trazer a sua cara para o seu negócio, principalmente se você é autônomo ou trabalha sozinho. Os novos recursos também das redes, eles possuem muito alcance. Então, por exemplo, quando surgiu o IGTV, ele tinha um alcance orgânico muito maior do que as outras ferramentas. Então, se você usar os recursos novos logo de cara, explorar isso, você vai ter um espaço maior, digamos, para aparecer ali em um alcance maior. Agora, com a ferramenta do Reels também do Instagram, experimenta testar essas ferramentas. Você vai ver que vai ter um resultado bem interessante. Apresentar, então, também os seus diferenciais na bio. Então, sempre mostrar qual que é o seu diferencial logo de cara, para quando a pessoa acessar seu perfil, entender ao que você veio. E também uma dica legal, principalmente no Instagram, explorar os destaques. Ali também facilita para os acessos das pessoas, trazer informações relevantes, resolver as dúvidas iniciais do seu público. Ali também é um bom momento para que você possa trazer, então, uma interação diferenciada para as pessoas. Bom, pessoal, então, é muito importante, né, a gente trazer para vocês, né, esse conteúdo, porque nem todo mundo está todo dia lidando com isso, né? Então, é interessante que a gente possa aprender um pouquinho e ir explorando para depois aumentar esse conhecimento, né? A gente tem aqui, então, uma pergunta. Quanto é interessante investir inicialmente para quem está começando e tem pouca verba? Bom, Bela, então, isso é muito relativo. Depende muito do público que você quer atingir. Por exemplo, se você vai trabalhar só na sua cidade, você pode começar com um valor um pouco menor. Hoje, o valor mínimo para a gente investir por dia em Facebook, Instagram, é o valor de $1. Então, como nesse momento o dólar está com um valor mais alto, então um pouco mais de R$5 por dia que a gente pode investir. Se você está começando, uma dica legal é investir o valor mínimo por dia nos posts para você ver qual é o resultado, conhecer a ferramenta e começar a se ambientar. E aí depois você vai criando coragem e vai aumentando a sua verba. Porque, claro, se você quiser anunciar para o Brasil inteiro, como grandes marcas, você tem que ter um valor muito maior, né? Então, tem marcas que investem muitos R$1.000. Então, a gente vai vendo de acordo com a nossa realidade. O ideal é a gente começar com um pouquinho, se sentir confortável e ir explorando essas ferramentas. Como evitar que a preocupação com métricas e conversões desumanize o negócio? Bom, Emília, isso também é bem, né? A gente tem sempre esse conflito entre os números, os resultados e o que a gente quer da humanização. Então, a gente sempre tem que pensar que os números são importantes, sim, mas sempre realmente o que importa mais são as nossas conversões e o nosso relacionamento com as pessoas. Então, se eu ver que eu só tenho números e curtidas, isso também não está convertendo e não está fazendo com que eu tenha uma boa imagem com o meu público, não está certo. Então, a gente sempre tem que chegar no meio termo entre essas duas questões e pensar que o que mais importa no fim são as relações e são eu atingir os meus resultados também. Então, é sempre a gente ir testando, mas sempre pensar que as redes sociais são para pessoas. Então, a gente tem que sempre valorizar as pessoas em primeiro lugar, né? Para trabalhar com marketing digital, eu preciso necessariamente de um curso? Bom, Gabriela, a gente tem um conhecimento que a gente já lida no dia a dia com as redes sociais, e ele já é um bom passo para começar, a gente ter uma curiosidade. A gente tem vários cursos na área e especializações específicas, é muito interessante a gente fazer para ter um aprofundamento, mas a gente também tem muito material disponível na internet. Então, a gente pode começar, né, a se interessar e explorar pelos próprios cursos que as ferramentas oferecem. Por exemplo, o Facebook, ele tem o Facebook Blueprint, que ele oferece cursos gratuitos. Então, é uma boa base para a gente começar a trabalhar com as redes. Bom, pessoal, meu tempo está acabando aqui. Eu gostaria de agradecer a presença de todos, todas as visualizações, a quem mandou pergunta, a quem está assistindo. Agradecer essa oportunidade. E a gente se encontra, então, né, nas próximas edições. Muito obrigada a todos.